gostaria de convidá-lo para que você deixe aqui abaixo do vídeo seus comentários, pedido de oração. Se quiser um contato nosso por telefone, que oremos por você em especial, deixe o seu contato, o seu nome, nós vamos ligar para você. Bom, vamos fazer o contato e vamos orar juntos, para que Deus continue abençoando a sua vida, trazendo graça e direção para a sua vida, tá bom? Nesse estudo bíblico de quarta-feira, eu quero falar com os irmãos sobre a experiência do perdão. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre isso, mas irmãos, o mais importante hoje não é somente ouvir, mas ouvir e praticar. O texto de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, conta a parábola do servo, do credor incompassivo. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 18, dos versículos 21 a 35, diz assim: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida por toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, antes de mais nada, eu preciso dizer para você que me ouve nesta noite, de quarta-feira, que perdoar não é uma opção. Trata-se de uma ordem dada por Jesus e deve, portanto, ser praticada por todos os cristãos inquestionavelmente. O texto bíblico tomado como base para o nosso estudo é a parábola do credor incompassivo. Essa parábola fala sobre o imerecido perdão que recebemos de Deus e o necessário perdão que devemos conceder aos outros, uns aos outros. Eu quero refletir com você nesse estudo sobre 3 pontos que eu considero básicos. O primeiro deles é que, mesmo sem merecer, Deus nos concede o seu perdão. A dívida que tínhamos para com Deus era impagável. Conforme o versículo 24, Jesus disse que aquele servo não tinha com que pagar a sua dívida. Essa é a nossa condição diante de Deus. Essa é a real condição do homem diante de Deus. Mas o texto vai dizer que acontece algo surpreendente. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. É exatamente isso, irmãos, que Paulo ensina na segunda carta enviada aos irmãos de Corinto, Segunda carta aos irmãos coríntios,
capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão ou as suas transgressões. A doutrina que trata desse tema é aquela que nós conhecemos, é a preciosa doutrina da justificação. O perdão divino nos justifica do pecado que herdamos de Adão, mas também contempla os pecados que hoje cometemos, contanto que haja em nós sincero e verdadeiro arrependimento. Irmãos, é preciso enfatizar que o perdão cura feridas, o perdão liberta. Famílias que celebram o perdão são famílias felizes. Igrejas que promovem o perdão entre seus membros são igrejas maduras e cheias de vida. Os 3 primeiros versículos do Salmo 133, o salmista declara: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite para esse estudo é que da mesma forma que fomos perdoados por Deus em Cristo, devemos também perdoar uns aos outros. Eu enfatizei no início do estudo, dizendo que perdoar para nós cristãos não é uma opção. É inerente à nossa vida de obediência a Deus. Jesus contou essa parábola que nós lemos para responder uma pergunta que Pedro havia feito. Pedro interpela Jesus, questionando sobre como deveria ser a extensão do perdão. O quão abrangente ou quanto se deveria perdoar. O desdobramento da história, como nós vimos, é chocante, pois aquele servo que obteve o perdão de uma dívida tão grande, como o texto vai dizer, 10.000 talentos, não foi capaz de perdoar aquele seu conservo que lhe devia tão pouco, 100 denários. A Bíblia diz que um denário é mais ou menos um dia, se representava mais ou menos um dia de trabalho de um trabalhador comum à época. Então você imagina que aquele conservo devia ao servo que foi perdoado pelo menos 100 denários, é o que o texto registra. Portanto, algo em torno de 100 dias de trabalho. Pouco menos de 1/3 de um ano. É pouco quando comparado à dívida que o servo foi perdoado. 10.000 talentos. Não são 10.000 denários. A gente poderia dizer 10.000 dias de trabalho. Talentos já é uma outra mensuração. Portanto, os 100 denários é praticamente insignificante perto dos 10.000 talentos. E nessa oração que nós conhecemos tão bem, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus está ensinando aos discípulos, ele enfatiza a necessidade do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 12 do capítulo 6 de Mateus. E quando conclui essa oração, Jesus ainda faz um comentário sobre a importância do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar não é resultado de uma mudança de humor ou do esquecimento da ofensa sofrida. Perdoar é uma decisão.
E essa decisão deve se manifestar independentemente de o outro reconhecer o seu erro ou não. Independentemente de ele se humilhar e pedir perdão ou não. Aliás, quando o ofensor toma essas atitudes, a atitude de pedir perdão, toma a iniciativa de perdoar, mas o ofendido se recusa a perdoar, então a questão se inverte. Irmãos, nós como cristãos temos que tomar a iniciativa de pedir perdão. Nós temos que perdoar. Se a outra parte não nos perdoar, o problema já não é nosso. Verdadeiros discípulos de Jesus não hesitam em pedir perdão quando necessário. Jamais se recusam a perdoar. Quem sou eu para negar perdão ao meu irmão, à minha irmã? Se o meu Pai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me perdoou, sendo eu quem eu sou. Quem somos nós, irmãos, para negarmos perdão? Quem insiste em não perdoar é porque tem tomado como modelo o credor incompassível da parábola contada por Jesus. Pense nisso. É sério. É muito sério. Nós não deveríamos ter tanta dificuldade para perdoar, irmãos. Nós que estamos diariamente em comunhão com a palavra de Deus, diariamente vendo nas Sagradas Escrituras o que Deus fez e continua a fazer por nós e quem nós somos, completamente merecedores de perdão, de graça, de misericórdia, mas Deus em sua infinita bondade nos alcança, nos perdoa, nos justifica. Como podemos negar perdão? Antes de terminar essa palavra, irmãos, esse estudo, e tem um último tópico, eu quero que você comece a pensar naqueles pontos na sua vida em que estão parados porque falta a sua decisão de perdoar ou de pedir perdão. Talvez você já foi chamado a liberar perdão e tem se demonstrado endurecido. Eu digo para você, não faça isso. Não há respaldo na palavra de Deus para a sua atitude. Perdoe. Perdoe e clame a Deus por misericórdia, porque Ele é o único que pode mudar a sua situação. Ele é o único que pode mudar a situação daquele que está lhe pedindo perdão. O terceiro tópico que eu quero tratar com você nesse estudo é que o indivíduo perdoado deve aprender a perdoar a si mesmo. Eu vou repetir. O indivíduo perdoado deve aprender a perdoar a si mesmo. Uma das maiores lutas na experiência do perdão costuma ser a própria consciência. O pecado provoca traumas profundos, traumas que insistem em permanecer enraizados na consciência do ser humano. Muitas pessoas, mesmo experimentando o perdão de Deus, não têm sido capazes de perdoar a si mesmas. São pessoas rancorosas, vivem cheias de amargura. Acham que as coisas que fizeram são tão injustas e odiáveis que não se sentem confortáveis em usufruir o perdão divino. Alguns chegam a ponto de duvidar do fato de terem sido realmente perdoados. E nós estamos falando de um perdão que é dado por Deus a nós. Do ponto de vista humano, essa sensação pode até ter justificativa, do ponto de vista humano, da natureza caída. Sugere até mesmo uma postura de humildade,
dignidade. Mas a grande verdade é que não passa de uma manifestação do orgulho humano. Esse câncer que tem destruído vidas completamente. Essa malignidade do orgulho, da soberba, da arrogância humana tem impedido as pessoas experimentarem uma vida transformada. Tem impedido com que a palavra de Deus penetre no seu coração, porque ainda tem um coração petrificado, um coração de pedra, um coração que não sente paixão pelo Evangelho, não sente paixão pela igreja, não sente paixão pelo seu irmão, não sente amor pelo próximo, porque é um coração que não se perdoou. E eu disse, irmãos, para vocês no início desse estudo, que nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. O diabo, nosso adversário, é nosso acusador. Se dermos ouvido a ele, nós vamos entender que não merecemos o perdão. E não merecemos mesmo. Mas ele vai dizer que nós não podemos receber o perdão exatamente porque não merecemos. Quando na verdade nós temos aprendido que, embora não mereçamos o perdão, nós o recebemos porque é graça. É graça, é favor imerecido, é bondade plena, genuína. É bondade abundante, copiosa, vindo direto de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, derramado em nossas vidas. Pode ser até que essa afirmação que eu estou fazendo choque alguns daqueles que estão me ouvindo nessa noite. Talvez você tenha enfrentado dramas de consciência por olhar para você e ver miséria, ver o seu passado, ver a impossibilidade de ser alcançado. Fato é que inconscientemente, ou mesmo que não intencionalmente, nós queremos merecer algo. Nós queremos fazer por merecer. E aí talvez não, com certeza aí está o grande nó da dificuldade de ter uma vida transformada. É porque achamos que merecemos. Ou quando não merecemos, então arrogamos a ideia de que não merecemos. Então ficamos sem o perdão. E quando agimos dessa forma, com a palavra de Deus, com o perdão divino, nós também agimos dessa forma com o perdão que devemos liberar a nós mesmos. Ou seja, devemos perdoar a nós mesmos. Consequentemente, temos dificuldade também de exercer o perdão com o nosso irmão, com o nosso próximo. E vivemos vidas sofridas, amarguradas, corações embrutecidos, enrudecidos. E não experimentamos a graça do perdão que Cristo tem dispensado a nós. Irmãos, o pecado tem humilhado o ser humano. Tem reduzido o homem a nada. Tem mantido ele no chão. Por isso a graça pode se tornar incômoda se não nos esvaziarmos de nosso orgulho, lembrando que somente Cristo é capaz de aliviar a nossa culpa. Nessa noite, já caminhando para o final do nosso estudo, eu preciso fazer uma afirmação muito grave para você que está me ouvindo. Mas eu quero que você entenda que é uma afirmação que parte da palavra de Deus. E que não é para trazer peso sobre a sua vida. Não é para trazer peso sobre a sua consciência. Pelo contrário, a sua consciência já está pesada, o seu coração já está endurecido. Você já não lê a Bíblia como lia, você já não consegue orar. A vida para você já não tem mais importância. Você já não tem mais esperança da promessa
E eu vou dizer isso para você com temor e tremor no coração. A recusa em perdoar-se, de certa forma, representa um desprezo pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu vou repetir. A recusa em perdoar-se, de certa forma, representa um desprezo pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por você. É como se você precisasse pagar o preço da culpa, pois o sacrifício de Cristo não foi suficiente. É como se você precisasse fazer um complemento, porque não foi suficiente o sacrifício de Cristo. Irmãos, quando a Bíblia nos ensina exatamente ao contrário, que o sacrifício de Cristo foi mais do que suficiente para nos colocar numa rota de vida inculpável, numa rota que caminha para o nosso lar, o verdadeiro lar, que é ao lado do Pai. Uma vida sem culpa, uma vida sem o peso do pecado, sem o peso da falta de perdão. A justificação é pela graça, nunca foi, nunca será por obras. Entenda isso de uma vez por todas e viva uma vida de quem entendeu isso de fato. Pare de sofrer, pare de tentar alcançar graça com seus esforços, com sua pseudo-religiosidade. Por fim, como dispenseiros da multiforme graça de Deus, usando aqui os termos do apóstolo Paulo, nós devemos proclamar o perdão divino oferecido por meio de Cristo a todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Devemos agir como embaixadores de Deus, promovendo a reconciliação entre os irmãos. Devemos ajudar as pessoas a viverem sob a graça, libertando-as de seus algozes emocionais. Perdão é saúde e vida. Perdão é vida abundante. Cristo, nessa noite, te chama a exercer perdão. Entenda, meu irmão. A partir do momento que você compreender, não só nos termos intelectuais, mas a sua alma internalizar o processo da justificação, o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, você não terá dificuldade para perdoar aquele que lhe ofendeu, por maior que seja a ofensa. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o que fulano fez comigo, o que minha ex-mulher fez comigo, o que o meu ex-marido fez comigo. O senhor não sabe a atitude que o meu filho teve comigo. Não sei e não me importa. Assim como não importa para Deus. E eu repito, se você tiver clareza, se essa palavra estiver entranhada no seu coração, a palavra viva, a palavra que traz vida, a palavra de Deus, não importa a ofensa, não importa a profundidade da ofensa, você perdoará, você experimentará a saúde, a vida abundante que há em Cristo Jesus, mediante o perdão dos pecados. Oro a Deus por você nessa noite. Para que Deus traga iluminação ao teu coração. Abra os teus olhos espirituais para entender o real propósito do perdão. E termino dizendo com aquilo que eu comecei. Para nós cristãos, perdoar não é
uma opção, não é facultativo, é uma obrigação, é um dever. Não um dever que traz peso, mas um dever que traz alívio, que traz uma sensação de dever cumprido, porque entendemos, temos plena consciência de que só somos capazes de perdoar porque experimentamos definitivamente o perdão de Cristo por nós. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor visita cada um nesta noite que está me ouvindo, que está ouvindo esta palavra. Eu oro, meu Deus, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, netos, filhos que moram com suas famílias, aqueles que já casaram, que estão fora de casa e já têm suas próprias famílias. Deus, alcance a vida de cada um. Eu oro pelos irmãos, pelas irmãs com os quais eu conversei esta semana por telefone e que me pediram orações específicas, que estão anotadas. Eu coloco diante do Senhor nesta noite, para que o Senhor os alcance. Entre com providência, meu Deus. Nós cremos, nós oramos porque o Senhor nos ensina a clamarmos, a orarmos, a pedirmos, a sermos persistentes e a confiarmos que o Senhor a tudo faz no seu devido tempo, conforme a sua vontade, soberana vontade. Deus, no nome de Jesus, acalma o nosso coração. Traga, Senhor, um novo tempo para nós. Nós oramos pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate a esta pandemia. Nós oramos, Senhor, pela vida de pessoas, de famílias que perderam entes queridos. Que o Senhor conforte o coração dessas pessoas, dessas famílias. Ó, meu Espírito Santo, doce Espírito Santo, precisamos de Ti, Consolador. Oramos pela vida daqueles que estão acamados, que estão em UTIs, estão entubados, um processo de expiração mecânica. Senhor, tenha misericórdia. Sustenta essas famílias, sustenta essas vidas, se assim for da sua vontade, trazendo-os novamente, restaurando-lhes a saúde. No nome de Jesus, Pai, oramos para que o Senhor tenha misericórdia, para que a igreja não entre nesses conflitos, nessas dualidades malignas, nessas polarizações que a sociedade tem se metido nos últimos tempos. Nós sabemos o Deus em quem temos crido. Nós não pertencemos a A nem a B. Nós não somos de Paulo nem de Apolo, mas nós pertencemos àquele que dá o crescimento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual disse claramente que o Pai tem dado aos seus aqueles que são salvos. Tem dado a Ele aqueles que são salvos. Meu Deus, que possamos ter uma visão cristã, legitimamente cristã, e não nos embrenharmos em discussões frívolas, em polarizações políticas nefastas, malignas, mas que nós possamos nos manter na rota que o Senhor tem nos colocado, orientados pela Tua palavra, por uma vida de oração digna de um servo, que sabe que precisa do alimento espiritual, que sabe que precisa colher o maná diariamente. Nos livra, Senhor, do medo, do pavor, da negligência, da imprudência, mas nos cubra com o Teu sangue, cubra as nossas famílias com o Teu sangue, cubra os meus irmãos, as minhas irmãs com o Teu sangue, os filhos dos filhos, em nome de Jesus. Assim eu oro, com o perdão dos meus pecados, dos nossos pecados. Amém. Queridos, agradeço a você por estar conosco até aqui, que Deus o abençoe. Não se esqueça, você pode falar conosco, deixando seus comentários, pedindo oração. Nós estaremos orando durante toda a semana pela sua vida. Estamos intensificando o nosso tempo de oração para que o Senhor traga respostas à sua vida, traga cura às enfermidades, traga direção para as nossas autoridades, para os nossos governantes, para o nosso país e para o mundo. Nós sabemos que a resposta está em Deus e nele nós confiamos.
Em nome de Jesus, que assim seja. Receba o meu abraço. A paz do Senhor esteja com todos. Amém.